Olá, galera Max! Tudo bom? A gente vai falar hoje sobre o que mesmo, hein? Sobre o assunto que vocês mais pediram, que é o racismo. Para a gente começar então a refletir sobre isso, eu preciso perguntar a vocês primeiro: o que é o racismo? Como vocês definiriam esse termo? Bom, galera, para o dicionário, uma das definições de racismo é o preconceito contra pessoas pertencentes a uma etnia diferente, geralmente considerada inferior. Certamente, nós sabemos que não existe uma etnia superior nem inferior em relação às outras, certo? Certo. Mas sabemos também que essa noção de igualdade entre as etnias, infelizmente, nem todos têm. O que eu quero dizer com isso é que o racismo ainda se faz presente na nossa sociedade brasileira, porque ainda existem pessoas que acreditam numa certa superioridade da etnia branca. E se eu estou dizendo que ainda existem essas pessoas racistas, é porque essas pessoas existiram no passado, correto? Mas é evidente que sim. E a nossa história brasileira nos faz lembrar muito bem disso. Olha só, no período colonial brasileiro, lá no século XVI, os portugueses traziam os povos da África para cá, para o Brasil. Os colonos portugueses faziam desses povos seus escravos, utilizando eles como mão de obra. E é claro, galera, o tratamento que esses povos recebiam não era nem um pouco gentil. Os negros escravizados certamente também sofriam com as condições de vida que eram dadas a eles pelos portugueses, que impunham castigos físicos a esses povos, faziam esses povos dormirem em senzalas, galera. Os africanos escravizados também passavam fome, eram vítimas de constantes humilhações e de tudo mais desumano que você possa imaginar. E aí você me pergunta, por que os portugueses faziam isso? Bom, de acordo com os portugueses, eles podiam fazer isso porque os povos africanos eram negros e assim esses povos poderiam ser tratados dessa maneira. Mas isso na visão do português. Nessa época, lá no século XVI, havia a ideia de que o homem branco era superior por ser branco. E por isso ele poderia intervir na vida de quem não pertencesse a essa etnia. Galera, como já dissemos, é claro que essa ideia não é pertinente. E não é mesmo. Não existem dados científicos capazes de comprovar essa superioridade branca. Ou seja, o que faz brancos diferentes de negros é apenas a cor da pele. Nenhuma etnia é superior à outra, e qualquer ideia que propague isso certamente é preconceituosa. E esse preconceito existe até hoje. Mas ele não se manifesta em forma de escravidão, e sim em forma de desigualdade social, por exemplo. Mas para a gente entender isso, olha só. Quando a Lei Áurea foi assinada lá em 1888, ficou proibida a escravização de pessoas negras no Brasil. Mas é aquilo, né? Os escravos foram libertos, mas não foi criado um sistema de políticas públicas para inserir esses escravos em sociedade. Ou seja, esses ex-escravos não tinham moradia, saúde e alimentação garantidas. Mas eles tinham que viver de algum modo em algum lugar, certo? Certo. Pois bem, esses escravos recém-libertos, então, foram morar nos lugares em que ninguém queria. Eles foram morar nos morros, que acabaram formando as conhecidas favelas. E assim, foi se formando a desigualdade social entre negros e brancos que a gente pode ver até hoje. É claro que não podemos negar que depois de mais de 100 anos da abolição da escravidão, os negros estão cada vez menos marginalizados. Mas isso não significa que não exista desigualdade social entre negros e brancos, como já dissemos. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita pelo IBGE em 2017, por exemplo, indica que os brancos continuam com os salários mais altos e que eles pertencem à população mais rica do Brasil. Essa pesquisa também mostrou que as taxas de analfabetismo são maiores entre os negros do que entre os brancos. E claro, galera, a pesquisa apontou também que os negros têm muito menos acesso ao ensino superior,
em relação aos brancos. Essa é a realidade. Uma triste realidade, sabe por quê? Porque apesar de ter se passado tanto tempo após a abolição da escravidão, 130 anos mais precisamente, os negros ainda não possuem as mesmas condições que os brancos. Os negros ainda são discriminados e ainda sofrem preconceito por parte da população. Exemplos disso são os episódios que aconteceram no Brasil que ficaram super falados, como o caso da Maju, do Jornal Nacional, e da filha adotiva do Bruno Galhaço. Então, gente, percebemos que o racismo é um problema real da nossa sociedade, ou seja, os negros ainda são penalizados pelo que já aconteceu há muito tempo. E sim, isso é afirmar que o racismo só acontece com a nossa população negra e não com a nossa população branca. Não sei se vocês já ouviram falar, mas recentemente as pessoas falam sobre racismo inverso. E esse suposto racismo seria contra as pessoas brancas, o que não faz muito sentido, porque olha só, se você parar para pensar, o verdadeiro racismo que é contra os negros tem raízes históricas, enquanto esse suposto racismo com os brancos não tem. Então, na verdade, quando alguém faz alguma ofensa em relação à cor de uma pessoa que é branca, isso pode ser considerado apenas uma ofensa, sabe? Não é racismo. O racismo, galera, mais uma vez, tem raízes históricas, porque ele foi desenvolvido ao longo da história. O racismo, gente, é o preconceito que leva à discriminação dos negros em sociedade. E é isso. Um beijo.